O seu vídeo já vai começar, mas antes, se inscreva no nosso canal e clique no sininho para ativar as notificações. Isso é muito importante para a gente. Agora sim, um bom vídeo para você. Rádio Web Conexão, com você na era digital. Olá, um grande abraço a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Nossa Senhora Maria, nossa mãe querida, mãe de Deus, esteja também com você, com o seu anjo da guarda. Você tem lembrado aí de fazer oração também para o seu anjo da guarda? É importante, temos um anjo da guarda. Tem anjo da guarda que fica às vezes a vida inteira do sujeito sem trabalhar, né? Pelo menos trabalhando, abençoando, é um modo de dizer, lógico, você entendeu o que eu quis dizer, né? Nunca lembrado pela pessoa, né, que Deus deu a vida, né, para que também pudesse orar pelo seu anjo. E a vida inteira vai passar, esse anjo nunca vai receber uma oração ou um pedido de proteção. E é sempre bom não somente rezar, orar para Deus, para Nossa Senhora, se você for católico, mas também, além das intercessões dos santos permitidas por Deus, também para o nosso anjo da guarda, que sempre espera a nossa oração e está conosco do nosso lado em todos os momentos, né? Continuando as profecias, você que não assistiu ainda a Profecias 1, Profecias 2, vai lá no canal, você já está no canal inclusive, assista a 1 e a 2 para você não perder o fio da meada, a sequência lógica que nós preparamos. Lógico, essas profecias estão todas na internet, a nossa pesquisa foi pela internet, mas ela foi uma pesquisa que eu fiz ao longo dos anos, eu não fiz ela agora. Eu tenho pesquisado isso aí há muitos anos, né? E mais propriamente de 5 anos para cá, mas eu pesquiso profecias há mais de 15 anos. E de 5 anos para cá, eu fiz um estudo mais minucioso e li muita coisa, li muito. Eu já fiz esse serviço para você e resumi tudo. Talvez não tenha esse trabalho dessa forma como eu estou apresentando. Vai ter cada profecia que eu estou apresentando na internet, mas enorme, imensa, né? Agora, já lida, estudada, resumida e trazida para você aqui, mastigada, esse trabalho eu ainda não vi dessa maneira. Tem muitos outros que fizeram e bem feito, e vale a pena também pesquisar, mas inclusive esses também eu já pesquisei, ou os pesquisei para você. Então estou trazendo um resumão mesmo, é o mais moderno, é o último resumo de profecias, tá? Nós paramos na profecia de Nossa Senhora, que falou no Líbano, em Beirute, para uma jovem libanesa. Agora nós vamos continuar falando sobre profecias com Madeleine Pourçat, 1843. Não é reconhecido pela igreja, ela é francesa, foi na França. Por que a gente traz não reconhecido pela igreja? Vou explicar de novo que eu já falei lá nas profecias, nas outras. Porque Deus se usa muitas vezes até do mal para fazer o bem. E isso não sou eu que estou falando, isso eu ouvi de teólogos, inclusive teólogos famosos e exorcistas famosos, né? Que eu já li, já estudei sobre isso. Então Deus aproveita do erro, do mal, erro em duplicidade, né? O maligno faz o mal, achando que está fazendo uma bela coisa, né? No final, o próprio mal que ele fez vai servir, às vezes, para a conversão e arrependimento de muita gente que acreditou no primeiro momento, mas devido à misericórdia divina, para salvar aquela alma. Então, se o próprio demônio, de alguma forma, contribui, mesmo com o mal, porque Deus assim permite e conserta a coisa, para a conversão de pecadores, ainda mais essas pessoas que falam de Deus, mesmo não reconhecidas pela igreja. É o caso de Madeleine Pourçat. Mas é interessante o que ela fala. Eis a sexta praga. Ela acredita, olha para você ver, ela falou isso em 1843. Não existia, ou existia, mas não tinha ainda surgido o tal do coronavírus. Ela fala assim, uma crise econômica mundial vai acontecer em breve. O comércio caminha para o fim. Entre a sexta crise e a sétima não haverá repouso.
Então ela acha que o corona que está acontecendo, a crise do comércio agora, não é da época dela, é essa época agora. Não são as outras crises que tiveram depois que ela profetizou isso em 1843, porque essa crise é a mais grave, sem dúvida alguma. Então, com certeza, ela está falando dessa crise agora. Não só de doença, de vírus, né, de confusão, de afastamento, isolamento, mas de economia. O comércio caminha para o fim. O ano de 1789 trouxe problemas para a França, mas a sétima crise vai afetar o mundo. Então, mais uma vez, está claro que ela falou naquela época do que estamos vivendo hoje. O mundo acreditará que tudo está perdido, destruído, apesar de não estar mencionando a Rússia. Fala que uma crise econômica mundial deve preceder a maior guerra de todos os tempos. Agora nós começamos a entender. Você que assistiu a primeira profecia, a segunda profecia e está ouvindo isso agora, você agora vai começar a entender. Por que vai chegar na terceira guerra? Porque muitas pessoas falam, é impossível, será que a pessoa é tão doida de ir lá apertar um botão vermelho, jogar uma bomba atômica no outro e o outro no outro? Mas por quê? Porque primeiro tem que acontecer loucura na mente. Crise, fome, destruição, povo desesperado. Aí, o povo endoida. Né? Então é o que ela está falando. Sempre temos noticiado em nossos trabalhos, né? Aqui já é uma observação do autor que colocou a profecia dela, né? Que uma crise econômica sem precedentes deve anteceder a terceira guerra. O desespero das pessoas em vista da falta de empregos deve conduzir muitos países a guerras civis. Então as guerras vão começar primeiro nos próprios países. A França não vai brigar com a Itália. A Itália não vai brigar com a Alemanha. A Itália vai brigar com a Itália. A França vai brigar com ela mesma. E assim por diante. Cada país briga consigo próprio. A hora que o negócio estiver pegando fogo, cada um brigando. Aqui dentro nós estamos brigando aqui, ó, política. Além da crise do coronavírus, estamos fazendo briga política. Querendo que volte o PT, querendo que volte o Lula com a Dilma, querendo que o Bolsonaro saia. Parece que está gostoso, assume um presidente tirano. Né? Assume e tira. Isso aqui nunca vai crescer dessa maneira. Do jeito que as pessoas estão fazendo. As pessoas estão cegas. O presidente não é um dos melhores. Aqui eu aproveito e abro um parênteses. Vou defender sim o presidente. Estou falando convicto. Eu sei o que eu estou falando agora. É muita oração para saber o que estou falando. Não coloco o presidente em nenhum altar. Não é santo. Tem seus defeitos, seus problemas. Como o pai quer proteger o filho, mesmo o filho às vezes estando errado. Mas esse erro ainda é muito menor do que muitos outros que vieram. Mas aí diz assim, um erro não justifica o outro. Você acabou de pensar isso e responder para mim. Muito bem, não, mas ele não é santo. Ele é pecador. Mas pelo menos dos erros, dos males, o menor. Agora, que presidente que ajoelhou para receber oração, para visitar a igreja, para rezar, para orar. Que presidente que fala em Deus toda hora. Que presidente que teve no seu slogan a palavra Deus. Teve um lá atrás, pouco tempo, que queria se comparar com Deus, que estava famoso, né? Que é igual Jesus Cristo. Errou igual John Lennon fez uma vez, falando isso, né? Pois é, o que aconteceu depois da fala? Vocês sabem. Então, esse presidente, depois da fala, aconteceu a mesma coisa. O Bolsonaro não fala isso. Ele simplesmente proclama que Deus é o Deus, e não ele. Né? Agora, tem seus erros sim. Agora, se nós continuarmos pegando no pé da política, é o que vai acontecer nessa profecia. Aliás, isso vai acontecer, porque o ser humano é cabeçudo. Né? Muitos não estão ouvindo as profecias, não ouvirão essas também. Muitos não acreditarão no que eu estou falando aqui. E não estou falando como um profeta, estou apenas sendo uma ponte do que os profetas falaram. É bem diferente, sou apenas ponte. Agora defendo sim o meu ponto de vista, porque inclusive esse quadro aqui chama ponto de vista. Você pode concordar ou não. Então, talvez você ainda esteja cego espiritualmente. Você está olhando só com os olhos da razão, mas não está olhando com os olhos do coração. Então você está cego espiritualmente para entender o que eu estou falando. Mas um dia você vai entender. Ou por bem ou por mal vai ter que entender. Não é qualquer sujeito que leva uma facada e está vivo por milagre. Então propósito tem. Ele pode não ser um santo,
mas Deus tem para aquela pessoa um propósito. Então, continuando aqui, a crise vai acontecer onde vai dar início, né? A Terceira Guerra vai ser precedida de crises internas. Outra profecia, Irmã da Ordem de Santa Brígida, em Roma, publicada em um livro italiano na década de 70. Esse livro fala sobre a Terceira Guerra Mundial. Virá aqui já está confirmando que nós gravamos lá nas profecias 2, de outra profecia. Confirma aqui, ó. A Terceira Guerra Mundial virá mesmo, pouco depois do assassinato de um grande líder no setor Hungria ou Iugoslávia. Esse profeta, inclusive, a Santa Brígida, inclusive, confirma a profecia do outro profeta que eu falei, em que um líder será morto, onde vai estourar, onde vai ter o estupim. E, inclusive, os países batem também. Temos a profecia de um livro intitulado Liber Vaccinationem Quodam, em latim. Foi escrito esse livro, veja, esse livro foi escrito no ano 350. Você tem noção de quanto tempo faz isso? 350? Nós podemos dizer mais de 1650 anos atrás. Ou seja, 350 depois de Cristo, né? Igreja lá no começo, igreja católica, no seu começo ainda, tal. Esse livro foi escrito. Olha o que ele fala. O terceiro milênio é o que estamos. É o momento da Terceira Guerra Mundial. A França é destruída. A terra treme. Então, aqui um novo acerto. Prevê que a guerra não acontecerá antes do ano 2000. Isso já estava previsto, né? Mas sim no início do terceiro milênio. Estamos ainda no início do terceiro milênio. Inclusive, nós não estamos no calendário oficial do mundo, ou cristão, da era cristã, em 2020. Acredita-se, nesse calendário, ter um atraso de 28 anos, em média. Se esse atraso for real, verdadeiro, então nós não chegamos ainda na contagem oficial, por causa dos erros descontados, no ano 2000. Isso é apenas suposição. Cálculos matemáticos, não somente de teólogos, mas de pessoas que estudam, né, a história e a ciência. A ciência já disse isso já. Se você pesquisar na internet, você vai ver sobre isso. Outra profecia na França, em 1816 até 1893, foi Mary Terre. Quando este grande acontecimento se aproximar, quer dizer, a guerra, né? Fenômenos extraordinários aparecerão no céu. Paris será arrasada como Sodoma e Gomorra. Só lembrando que algumas profecias dizem que Paris hoje se comparou a Sodoma e Gomorra. A prostituta do mundo, ela é conhecida, Paris, devido à sua modernidade, etc, etc. Embora nós tenhamos muita modernidade, né, horripilante, exagerada no Rio de Janeiro, no Brasil, o que lá fazem, é considerada por alguns profetas o Rio de Janeiro a cidade mais pecaminosa do Brasil. Em número de pecados que chegam no céu, aos olhos de Deus, é considerado o Rio. Você que é carioca não precisa ficar triste, não. Se você é do bem. Se você é do bem, você está no caminho certo. Continue batendo seu joelho no chão e rezando, para que isso seja mudado, né? Mas é uma realidade atual. Isso pode ser mudado. Vamos lá. Paris se compara a Sodoma e Gomorra. O que restar de seus habitantes, eles se refugiarão em Lyon. A hora do grande castigo será anunciada pelos estardalhaços de um trovão apavorante, um barulho. A França, a Itália, olha aqui a Europa, ó. Espanha, Inglaterra, estarão em guerra civil. Aqui vem comprovar a profecia anterior, que as guerras começarão nos seus próprios países, internamente. O sangue correrá nas ruas, primeiro nas suas cidades, nessas cidades. Depois se espalhará, porque os pecados e crimes dos homens chegam até os céus. Paris está queimada e Marsella será submersa. São profecias, né? Lógico, olha, Deus interviu na humanidade o tempo todo. Interviu para o bem, para a alma não ir para o inferno. Ele interviu para a pessoa se salvar.
de tanto amor que ele tem por nós, né? Ele interviu na época do dilúvio, ele interviu com Abraão, com Moisés, ele interviu com José do Egito, nas pragas do Egito, ele interviu com os profetas, mandando sinais, fazendo profecias, ele interviu com o seu próprio filho, Jesus, vindo à terra. Você acha que Deus, o próprio Jesus, ainda mais Jesus já conhecido, ressuscitado, não iria continuaria intervindo por nós? Lógico que sim. Ou você acha que Deus lá cruzou os braços e não intervém mais? Deus irá intervir, porque senão ninguém se salva. E essas intervenções são as permissões dessas desgraças que têm acontecido no mundo e vão acontecer, vão piorar, cada dia vai piorar mais, infelizmente, se o homem não se converter, se não bater o joelho no chão. Jejum, sacrifício, oração, abstinência, né? Isso vai continuar acontecendo se o homem não se converter, para o bem da própria humanidade. Outra profecia, Kersinen, Bretanha, era uma pessoa muito humilde e sofria de paralisia. Não é reconhecido oficialmente pela igreja, mas é uma pessoa religiosa, muito boa. Aparições recebidas por Jane Louise Hamanet entre 1938 e 1965. Ela diz assim: compreenda também que nos acontecimentos terríveis que virão, como guerras, inundações, tremores de terra, populações destruídas por cataclismos, a misericórdia de Deus tem bons olhos. Eu acabei de falar isso sem ter lido antes. Não sabia que eu ia ler isso. Eu já li todas, mas a gente não decora. Olha como bate. A misericórdia de Deus tem bons olhos para cada alma atingida por essa morte terrível. Como a maioria dos homens é rebelde por natureza, Deus se obriga a deixá-los perder a vida física, humana, para lhes preservar e salvar a alma. É a única forma, infelizmente. Então muitos vão morrer mesmo, até inocentes, mas irão para o céu. Você tem o direito de pedir a Deus que não quer morrer assim. Você pode. Ele vai te atender ou não. Vai depender do que ele quer para você. Para você, para os seus filhos, para a sua família. Você tem direito de pedir. Mas muitos inocentes, talvez eu, você, sei lá quem, vai morrer, mas com um propósito, para Deus nos salvar dos nossos pecados, né? São Cesário, arcebispo de Arles, profecia de 469 depois de Cristo. O ferro e o fogo envolvem a Babilônia. Quem que é Babilônia hoje, que tanta gente fala? É Paris, França, né? É Paris. Que cai em um grande incêndio afogado em sangue. Depois a segunda cidade do reino e ainda uma outra são destruídas. Aqui não cita quais. Então brilha a luz da misericórdia divina, pois a justiça suprema surpreendeu todos os malvados. Aqui é um resumo total do começo, do meio e do fim, em 4 linhas. Mas nós estamos esmiuçando em várias outras profecias. Mosteiro de Saint-Clair, na França. Perpignan, na França. Seja do século XIV, foi atribuída por alguns ao abade Raymond. Abade, religioso, sacerdote. Começará uma guerra, depois uma outra guerra, e depois uma outra guerra. Ou seja, começará uma guerra, a primeira, depois uma outra guerra, a segunda, e depois uma outra guerra, a terceira. A terceira não teve ainda. Do céu cairá o inferno. Na ânsia de uma vida errada, o homem terminará envenenando todo mundo. Envenenando, na época, né? Você imagina, no século XIV, na época do século XIV, não sabia ainda de avião, de veneno, de bomba atômica que espalhava, né, bomba química, arma química. Ele vem na cabeça dele inspirada veneno, ele fala essa palavra. Nuvens envenenadas cobrirão a terra. Máquinas monstruosas dominarão os céus. Não tinha avião na época que ele falou isso. Veio na cabeça dele máquina monstruosa, ou seja, avião, monstro, grande, né? O fogo destruirá muitas cidades e os homens terminarão destruindo uns aos outros. Vejam que a profecia é dos anos 1300 e enumera 3 guerras em sequência. Nós já passamos por 2 e veremos a terceira.
o Abade menciona claramente aviões, foguetes, satélites que hoje dominam os ares. Terminamos por aqui. Vamos fazer mais uma. Falta uma só para terminar essa parte. A religiosa chamada trapista, porque é Trapa de Angers, né? Foi uma freira. Ela fez muitas profecias que foram realizadas. Essa é de 1816. O tempo desta catástrofe não passará de 3 meses, e o triunfo dos bons será instantâneo. Opa, aqui uma notícia boa, né? Tava demorando, mas veio a notícia boa, olha. Vou até repetir. O tempo dessa catástrofe da Terceira Guerra Mundial não passará de 3 meses. Mas como que uma guerra nuclear fica 3 meses? Não, é porque não vai ser lá. Atenção, hoje começa a Terceira Guerra. Pum, apertou o botão. Não. Ela vem com coisas, acontecimentos, discussões. Ela vem com desentendimentos, guerras civis, assassinatos. Ela vem com problemas internos em cada país, né? E começa aí. No fim, no último dia, se aperta o botão e as bombas então cairão na Terra. Tem uma outra profecia aqui para frente, porque você poderia estar perguntando agora, mas guerra atômica não sobra nada. Mas não sobra nada se Deus não quiser que sobra. Deus poderá fazer milagres. E essa profecia fala justamente disso. Que Deus interceptará as bombas de serem todas detonadas. E essa profecia vai mais além. Ela tem a coragem de dizer detalhes. Ela diz que apenas 3 bombas atômicas ou nucleares que atingirão a Terra. Que já é suficiente para causar uma anarquia danada, mas não destruir tudo, né? Se fosse todas as bombas destruídas e detonadas, lançadas, aí não sobraria nada. Só se Deus quisesse, né? Milagre. E Deus realmente fará um milagre, não deixará que outras bombas sejam detonadas, e apenas 3 serão detonadas, não se sabe o lugar correto, aonde teremos esses 3 meses aí, né, de conflitos, e depois, ao estourar as bombas atômicas, teremos 3 dias e meio, segundo profecias que iremos falar agora nos próximos programas. Durará 3 dias e meio de escuridão total, por causa dessas 3 bombas que irão se destruir. Bom, são suposições, profecias. Você pode acreditar ou não. Eu estou apenas passando o que eu estudei, né? E há muitos anos. E agora eu estou gravando isso. Embora tenha tudo na internet, mas dessa maneira, bem resumidinho, com todas as profecias principais, você não vai achar assim mastigado, não. Então, faça um bom proveito. Nós nos encontraremos na profecia de número 4, programa 4, na próxima sexta-feira. Um grande abraço. Fica com Deus, Nossa Senhora. Se você concorda comigo, tudo bem. Se não concorda, tudo bem também, pois este é apenas e tão somente uma questão de ponto de vista.